E aqui eu coloquei alguns marcos históricos para vocês desde 1937. Então, para vocês entenderem como as coisas são muito recentes, cara. Olha só, em 1937, nós tivemos o caso do elixir da sulfanilamida, que foi um caso que, gente, o remédio era preparado em dietilenoglicol, que mata. Está entendendo? Não tinha nenhum teste toxicológico ali. Eu não sei nem da onde o cara tirou um negócio ali de sulfanilamida e vamos dissolver no dietilenoglicol e vamos dar para a pessoa tomar. Praticamente era desse jeito. Não tinha teste nenhum, não tinha legislação nenhuma, tá? Aí, na década de 50, nós tivemos esse caso aqui, como da foto, que mostra ali os efeitos da talidomida. Todo mundo conhece o caso da talidomida. Alguém não conhece o caso da talidomida? Né? Todo mundo conhece, cara. O caso da talidomida era um medicamento que era usado para tirar enjoo de mulher grávida, certo? E tinha uma contaminação ali. Na verdade, não era uma contaminação, era o paranantiomérico, certo? O paranantiomérico tinha um enantiômero tirava o enjoo e o outro enantiômero ele causava essa má formação aí nas pessoas, tá? E aí também eu não consigo entender, porque segundo eles tinha teste toxicológico, só não tinha em grávidas. Entende? Eu não consigo entender isso aí. O remédio era para grávida. Tá, não tem teste toxicológico em grávidas, né? Enfim, existe hoje ainda a talidomida, mas não para grávidas, obviamente, tá bom? Aí tem que ser uma indicação, assim, muito da certeira, assim, para não causar problema nenhum, tá? Então, assim, com esses testes aí, com esse resultado da talidomida, né? é, o que que aconteceu? Começou a olhar mais para a parte toxicológica. Então, as pessoas começaram a falar assim: pera, calma, a gente precisa fazer um certo controle, precisamos olhar mais para a parte toxicológica, né? Aí, na década de 70, nós tivemos um problema com o diazepam, que o diazepam foi degradando ao longo do tempo, tá? Com condições de armazenamento que não eram, assim, muito bem estabelecidas. Então, essas impurezas causavam algum mal? Não, não causaram, tá? Não causaram nenhuma tragédia, mas você já não tinha mais diazepam depois de um tempo, entendeu? Então, tipo, tá comprando o quê, né? Tá tomando o quê? Não se sabia. Então, começou a ter um olhar aí para produtos de degradação, especificamente para a parte de armazenamento e estabilidade, tá? Entre 70 e 80, olha aí onde que a gente teve. A técnica de HPLC, ela começou a ser usada na década de 70 e 80. Cara, eu nasci em 84, eu sou super jovem ainda, tá? Historicamente, eu sou super jovem. Tá bom? Então, a gente começou com a técnica de HPLC. Em 1993, nós tivemos o primeiro ICH, que é uma norma internacional para estudo de estabilidade. Só em 1993 nós tivemos a primeira norma sobre o estudo de estabilidade. E era ruim, hein? Era ruim. Em 1999, nós tivemos os genéricos no Brasil. Aí começa a ficar tudo muito recente na lembrança de vocês aí, na memória de vocês, né? Nós tivemos os genéricos no Brasil, em 2000 nós tivemos o lançamento do primeiro genérico pela Medley, tá? Em 2000, a gente teve também um caso da propanolamina, tá? Alguém lembra desse caso? Um descongestionante nasal que era supressor de apetite. Acha que a pessoa espirra 2 vezes no nariz? Lógico que não. E quem que, nessa época aqui, quem que quer emagrecer mais? Mulher, mulher jovem, porque homem, na verdade, nunca foi, né? Assim, nunca teve tanta exigência do corpo perfeito e tal, né? Mas a mulherada sempre tem que estar, meu Deus, tem que estar impecável, né? E aí, o que acontecia? A mulherada ia lá, ó, espirrava, aí o que que teve? Superdosagem. E não tinha ensaio toxicológico para superdosagem. Então, começou a olhar e o que estava acontecendo? AVC. Então, começou a se relacionar a superdosagem com o uso prolongado do medicamento, causando o AVC. Não tinha estudo de uso prolongado e nem de superdosagem antigamente. Antigamente, em 2000, tá? Não tinha.
Aí nós tivemos em 2007 o caso da heparina. Vocês lembram do caso da heparina? O caso da heparina contaminada vindo da China. Olha, sinceramente, eu não sei se é verdade isso daí, né? Porque foi um estardalhaço que os Estados Unidos fez, pegando um insumo farmacêutico que veio da China, e aí falaram que estava contaminado, né? Enfim, vamos acreditar, vamos imaginar que seja verdade realmente essa história, né? Então, aí, ó, heparina contaminada vindo da China. Aí, o que que aconteceu? Não pegava nos testes de HPLC. Então, aqui já começou a ter o quê? Uma necessidade de buscar outras impurezas que não eram, não conseguiam passar pela leitura do HPLC, não conseguiam ser identificadas, não conseguiam ser analisadas lá, tá? Então, aí começou a haver a necessidade da técnica de LCMS e também a necessidade de verificação continuada de fornecedores de insumos farmacêuticos, tá? Em 2007 foi isso que aconteceu. A lei veio depois. Em 2014 e 2016, a Anvisa começou a fazer parte do ICH. O ICH, gente, é o órgão internacional de harmonização e controle de medicamentos, tá? Então, a Anvisa, quando ela começou a fazer parte do ICH, isso foi uma grande mudança aqui no Brasil nas nossas legislações, porque até então a gente praticamente não tinha legislação para medicamentos. A gente tinha algumas coisas bem poucas e bem engessadas, sabe? Hoje, a gente já tem mais de 30 legislações para medicamentos, ok? E as legislações, elas começaram a ser criadas depois que a Anvisa começou a fazer parte do ICH. E com o respaldo que, né, com a, a ênfase que agora os nossos medicamentos eles já devem cumprir padrões internacionais aí de segurança, tá? Então não adianta mais a gente inventar uma legislação aqui. Não, não é assim. A Anvisa fazendo parte do ICH, ela sabe exatamente o que está acontecendo no mundo e como exigir aqui no Brasil também, tá? Antigamente, você vê lá, em 1993, foi o primeiro ICH de estudo de estabilidade. Quando que a gente teve aqui, nem se lembra, a RE 01, que foi a RE de estudo de estabilidade aqui no Brasil, se não me engano foi a 01, tá? RE 01, ela foi feita em 2002. E a RDC 318 de estabilidade foi em 2019, tá? Foi em 2019, cara, foi agora, super recente isso, tudo bem? Então, agora que a gente está começando a engatinhar aí. Só que agora as coisas elas não estão demorando mais tanto tempo. O que antes era lá em 93, ia sair 9 anos depois, 10 anos depois, uma legislação aqui no Brasil, agora é assim, ó, saiu o ICH, já começa a aplicar aqui. A Anvisa faz pequenas alterações por conta do ambiente que a gente está, zona climática e tudo, né? Ela faz algumas considerações importantes, até em relação à parte de investimento, né? Técnico, tudo, e aí ela começa a exigir as coisas daqui também, tá? Então não demora, para você ter uma ideia, o ICH, o ICH M7 sobre nitrosaminas, ele saiu, se eu não me engano, foi em 2021, se eu não me engano, ou final de 2020, começo de 2021. Em 2022, a gente teve a RDC 677 falando de nitrosaminas aqui. Então, quer dizer, é muito rápido, tá? Para a gente se manter atualizado, então também é muito rápido. E olhar para fora do país é sempre uma bola de cristal aqui para a gente. Então, a gente vê o que está acontecendo lá fora e trazer para cá, já começar a se preparar, é bem valioso, tá? Em 2018, 2020, nós tivemos outro marco histórico aí, que foi com os medicamentos contaminados com nitrosaminas. Cara, 2018, 2020, nós tivemos lotes e lotes, milhares de lotes sendo recolhidos das farmácias, por conta de contaminação por nitrosaminas, e eu estou falando de losartana, eu estou falando de metformina, eu estou falando de ranitidina, tá? Esses 3 medicamentos aqui que foram retirados do comércio, e as pessoas usavam demais. Recentemente, eu fiz uma entrevista aqui com uma pessoa, né? E a pessoa estava passando por um tratamento de câncer. E aí ela falou assim: ah, mas essa sabe como que é, né? Diabético é assim mesmo.
diabético, a gente acaba desenvolvendo câncer, os médicos falam para a gente. E aí penso eu, será que é a diabetes que acaba desenvolvendo câncer ou é a metformina que você está tomando há tanto tempo e tomando desde antes da legislação de nitrosaminas? Porque hoje a gente tem um controle de nitrosaminas, mas antes a gente não tinha. Antes de 2015, a gente não tinha nem a legislação de estudo de degradação forçado. Quanto mais vê que o produto da degradação do medicamento é uma nitrosamina. Eu escrevi tudo errado aqui, nitrosamina, com um N aqui, ó. Tira esse N aí. Nitrosaminas, tá bom?